medir a performance do teu time de atendimento ou vendas que utiliza o WhatsApp. O volume de mensagens não pode ser a única coisa analisada. Meu nome é Fabiano Ventura, esse é o Merge News e aqui nós conversamos sobre como vender e atender melhor utilizando o WhatsApp e IA. Toda segunda-feira nós lançamos um novo episódio e se você quiser receber todas essas notícias aí na tua caixa de entrada, se inscreva no link que está aqui na descrição. E não esqueça de se inscrever aqui no canal e de já deixar o teu joinha aí para a gente continuar publicando esses vídeos toda semana. E vamos entrar aqui na primeira notícia. Como que você pode melhorar a tua análise de esforço? Tá fazendo sentido tudo que os teus atendentes e vendedores fazem hoje utilizando o WhatsApp? É muito comum a análise de funis de vendas ou de atendimentos se basear em volume de mensagens trocadas ou então quantidade de conversas atendidas. Só que esses números sozinhos, eles falam qual é o volume de esforço que um time de atendimento ou de vendas está fazendo. É muito importante, principalmente para um time de vendas, a gente entender se todo esse esforço está gerando o resultado esperado. E aí o resultado depende muito de qual etapa de um processo de vendas, por exemplo, aquele time faz parte. Se eu estou falando de um time de pré-vendas, é importante eu entender qual é a taxa de geração de reuniões, por exemplo. E se eu estou falando de um time de vendedores, closers, eu tenho que entender qual é a quantidade de fechamentos que esse time está fazendo. Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso e como que você pode melhorar aí na tua empresa a tua análise de resultados se o teu time já usa o WhatsApp para vender. Nós já conversamos aqui que o WhatsApp hoje ele já é infraestrutura comercial e de atendimento. Muitas empresas hoje já dependem do WhatsApp para vender e se comunicar com os clientes. Só que você não pode olhar apenas para o volume de mensagens. Você precisa entender quem conversa com o teu cliente, quanto tempo demora, o que resolve e onde que essas oportunidades travam. Porque um time pode trocar centenas de mensagens por dia e ainda assim perder leads, atrasar respostas, esquecer de fazer follow-ups, repetir perguntas que em fases anteriores já foram feitas ou, no pior dos casos, deixar o teu cliente esperando, sendo que ele estava em momento de fechamento. Todas essas coisas são sintomas de um processo sem métrica por atendente, vendedor ou SDR. A gestão enxerga movimento, mas não vê o resultado. E quando o WhatsApp é o principal canal de venda ou de atendimento, cada conversa precisa ter dono, prazo e consequência. A pergunta que um gestor deve fazer não é quantas mensagens entraram, e sim quem que está atendendo melhor, onde o time está travando e quais são as conversas que mais geram avanço real, seja de atendimento ou no funil de vendas. As métricas para os times de atendimento, elas já são bem comuns. Geralmente é tempo de primeira resposta, tempo médio de resolução, qual é a taxa de resolução já no primeiro contato. Só que quando a gente fala de um WhatsApp comercial, esses indicadores eles precisam ser adaptados para venda. Para um SDR, por exemplo, o tempo de resposta é muito importante, porque o interesse diminui quanto mais tempo aquele lead espera. Porque se ele pedir um orçamento agora, ele já não vai mais ter a mesma vontade do teu produto ou do teu serviço amanhã. Existem alguns estudos que indicam que responder nos primeiros 5 minutos aumenta muito a chance de qualificação quando comparado, por exemplo, com atendimentos que acabam demorando 30 minutos ou até mais. O ponto principal não é decorar uma estatística, é entender que o atraso comercial custa oportunidade. E para um vendedor, o número de conversas abertas importa menos do que o número de avanços que ele teve em alguma etapa, se foi proposta enviada, follow-up ou até mesmo a venda concluída. Para atendimento, importa resolver sem obrigar o cliente a repetir tudo. Quem responde mais nem sempre vende mais. Quem fecha conversas rápido, quem diminui o tempo de atendimento, não significa que resolveu melhor o problema daquele lead ou daquele cliente. Quem atende casos mais complexos pode parecer menos produtivo, mas se você analisar a taxa de satisfação desses clientes, talvez a história seja diferente na hora de você analisar. Por isso que medir performance no WhatsApp exige contexto. A empresa precisa separar atendimento, suporte, venda, pós-venda, campanha, agendamento e reclamação. E também precisa registrar qual é a origem daquele contato, o responsável pelo atendimento, o status em que aquele atendimento se encontra e qual foi o resultado final. Sem essa separação, você, gestor, vai cobrar o time de maneira errada.
Um atendente ele pode parecer lento porque recebe os casos mais difíceis. Um vendedor pode parecer produtivo porque manda muita mensagem, mas se ele não converter, todo aquele esforço está sendo aplicado de maneira errada. Um SDR pode estar perdendo leads porque recebe contatos sem prioridade ou fora do horário. Um painel útil de análise de operação, ele não precisa começar complexo. Ele pode medir 5 coisas: tempo da primeira resposta que o teu time dá para o lead ou cliente que procura a empresa, quantas conversas abertas por responsável, quais são as conversas que ainda não têm retorno, qual é a taxa de avanço para a próxima etapa aí do teu funil e resultado por segmento ou tipo de atendimento. Fazendo toda essa organização, você, gestor, começa a perceber os padrões. Quem responde rápido, mas não converte, quem converte bem e não acumula fila, quais são os horários que o teu time tem gargalo, quais são as campanhas que geram conversas ruins, e aí você pode dar um feedback lá para o teu time de marketing, e quais são os tipos de dúvidas que os teus clientes têm e que poderiam ser resolvidos por algum tipo de automação. Inclusive, nós temos um artigo lá no nosso site que fala sobre como você pode melhorar os teus atendimentos aí de maneira automatizada sem diminuir o nível de satisfação do teu cliente. Um diagnóstico assim também melhora o treinamento. Em vez de você treinar o teu time de maneira genérica, você vai começar a ser mais objetivo nas orientações, porque elas vão ser com base em evidência. Vai ter uma abordagem inicial, um tempo de resposta, qualificação, passagem para o vendedor, fechamento pós-venda e organização do follow-up. Medir por atendente não deve virar microgerenciamento. A ideia não é criar um ranking para pressionar o teu time de maneira não saudável. O objetivo é dar visibilidade para poder melhorar o processo, distribuir a carga operacional entre todos os integrantes do teu time, treinar melhor e proteger as oportunidades que realmente estão interessadas. E aqui na Merge nós podemos ajudar a tua empresa a transformar todas essas conversas de WhatsApp em dados operacionais, para que você, gestor, deixe de depender de print, percepção do teu time e cobrança em grupo. E aí você vai passar a enxergar atendimento responsável, status histórico e o resultado que a tua operação gera. No fim do dia, melhorar o atendimento do WhatsApp não é responder mais mensagens, é responder melhor, mais rápido e com um contexto, deixando claro qual é o próximo passo. E, como nós sempre trazemos aqui no Merge News, as ações práticas aí para a tua empresa. Comece a medir o tempo de resposta por atendente, vendedor ou por SDR. Separe conversas por tipo: venda, suporte, pós-venda, campanha, agendamento e reclamação. Acompanhe todas as conversas que o teu time tem em aberto. Classifique o que é sem retorno, o que é a conversa aberta e o que já está vencida aí por responsável. Compare os resultados, não compare só volume de mensagens. E use os dados para treinar o teu time e ajustar o processo, não apenas para cobrar produtividade. E esse foi mais um Merge News, a tua edição semanal para discutir como melhorar todo o teu atendimento e vendas utilizando o WhatsApp e IA. Se você quiser conhecer a nossa ferramenta, consumir todos os nossos conteúdos para aprender um pouco mais, ou então se manter bem informado, clique nos links que estão aqui na descrição para que você acompanhe todas as nossas atualizações. Não esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no canal e eu te espero na edição da semana que vem. Um abraço!